Você sabe qual o lugar da supervisão na formação do analista? Meu nome é Gleiciane Oliveira, você está aqui no canal do Descomplicando a Psicanálise e hoje a gente vai conversar sobre isso. Vem comigo! Existem algumas questões que a gente precisa de esclarecer logo de cara ao falar desse assunto. Uma delas é que não há ninguém, nem a escola que você frequenta, nenhum outro espaço de formação que vai definir quem vai ser o seu supervisor. Essa definição é única e exclusiva daquele analista que entende que nesse momento precisa de uma supervisão. Esse é um outro aspecto fundamental de sabermos que a supervisão não há tempo. Eu preciso de procurar a partir de. Não existe um complemento para essa frase. O analista vai procurar supervisão todas as vezes que ele precisar de oxigenar a escuta, de entender que tem alguma dificuldade num caso clínico e por isso ele precisa de compartilhar com alguém para poder conseguir fazer uma nova leitura daquele caso que ele está escutando. Então, quem escolhe o supervisor é o próprio analista e não um terceiro. Essa perspectiva é uma perspectiva lacaniana. Antes de Lacan, o que a gente tinha era que muito pré-estabelecido pelos pós-freudianos, que quem definia quem seria o seu analista e o seu supervisor era a sua escola de formação. O Lacan vai tirar isso da conta da escola e vai colocar na conta do analista, inclusive quando ele diz que é o analista que é o próprio responsável pela sua formação. Então, não é a escola que vai dizer se você é ou se você não é analista, é você mesmo, ou seja, é parte do seu processo de autorização. Eu sei que isso às vezes parece muito abstrato quando a gente está começando no campo, mas aos poucos, com a análise, supervisão e o ensino, a gente vai dando forma para isso que é a autorização do analista. Fui lá no tripé, vocês perceberam? Pois é, o tripé ele é super importante e um dos pilares é a supervisão. Então, a supervisão ela tem essa função formativa. O que isso quer dizer? Que ela vai auxiliar o analista nos seus estudos, na sua escrita dos casos, a pensar a clínica. E aí a gente vai para um outro aspecto que também é fundamental, da gente não esquecer que a supervisão não necessariamente vai começar a ser feita quando a gente tiver o nosso primeiro caso clínico. Afinal de contas, o próprio Lacan nos ensina no ensino dele, que a clínica é o nosso maior caso clínico, tendo em vista que a gente precisa sempre se interrogar do que fazemos quando nos colocamos na função de analista. E nesse ponto, a supervisão vai nos ajudar, vai nos auxiliar, inclusive a partir da perspectiva de que esse outro analista pode te passar dicas de leituras ou dicas de cursos, espaços de formação que vão te ajudar nos outros pilares do tripé. Então, na supervisão, você vai tratar uma questão. Quem leva e quem define que questão é essa é o analista que procura o supervisor, não o supervisor, tá? Então, esse é um outro esclarecimento super importante. Você tem uma pergunta e você vai procurar um outro psicanalista para ajudar a encontrar alguma resposta em torno da sua questão. Então quando eu posso me tornar supervisor? Tem um dito aí, por aí, pelos espaços da psicanálise, de que um supervisor precisa de ser uma pessoa muito experiente, de que precisa ter 20, 30 anos de carreira. E a gente se esquece que, na verdade, um supervisor é eleito por um outro analista, assim como nós somos eleitos como analistas dos nossos analisantes. Então, é o analisante que diz, olha só, ali está meu analista, assim como é o supervisionando que diz, ali está meu supervisor. Então, a partir do ponto que alguém te procura e diz, você pode me dar supervisão? Você, enquanto analista, vai se autorizar ou não de estar nessa função. E aí, eu lembro aqui de uma expressão que você já deve ter escutado por aí, que é a supervisão recebendo um outro nome, que é a análise de controle. Isso porque a leitura do Lacan é que na supervisão vai aparecer questões pessoais do eu do analista, subjetivas do analista, que vão atravessar a escuta dele e que muitas vezes a gente vai chegar à conclusão de que o que está dificultando a escuta daquele caso é que alguma coisa que o paciente traz toca em alguma coisa do eu do analista. Pois é, gente, isso vai acontecer com a gente também. Nós somos humanos, né? Não podemos esquecer disso. Então, a supervisão também tem a função de te ajudar a ver melhor o que é que precisa ser trabalhado no seu tripé. Se é um assunto que você deve levar para sua análise, se é um assunto que você deve estudar mais. A supervisão é uma espécie de entre a análise e o ensino. É ali na supervisão que a gente vai conseguir ver
o que é que precisa ser levado para análise e o que é que eu preciso de estudar mais teoricamente, tecnicamente, para poder escutar melhor esse caso. Tendo em vista isso, vocês podem perceber o quanto é importante o lugar e o espaço da supervisão, não é mesmo? E aí, é mais importante ainda a gente saber que o supervisor não vai nos dar receita do que fazer nos casos em que a gente está com dificuldade. Assim como também não vai... Não deveria, né? Criticar ou dizer que está errado alguma coisa que a gente tenha feito no caso que a gente está escutando. Isso porque quem escuta um analisante é o analista. O supervisor faz uma escuta da escuta. Então, quem está lá no setting analítico com o analisante é o analista, e é ele que toma as decisões. É ele que vai aplicar aquilo que ele estudou, aquilo que ele trabalhou na supervisão, no setting analítico. Então, não é responsabilidade do supervisor dizer qual e quando intervenção o analista vai fazer. Até porque não dá nem para saber antes, né, gente? Vamos lá. Não dá para a gente preparar uma sessão e ir com a sessão pronta para atender os nossos pacientes. Pelo contrário, né? Toda vez que a gente prepara uma sessão e vai preparado para a sessão, na verdade a gente está fazendo uma racionalização. E nesse sentido, a racionalização não nos serve para muita coisa, tendo em vista que assim a gente deixa de fora o mais importante, que é o saber do próprio analisante. Então, é na supervisão que a gente vai conseguir principalmente fazer uma amarração do nosso tripé, né? Encontrar os vãos, encontrar os buracos e não tentar tapá-los, mas escutar isso que está aparecendo e tentar fazer alguma coisa com isso diferente do que a gente está fazendo até agora. Então, é na supervisão que a gente também vai desenvolver um negócio, um trem. Desculpa meu mineirês aqui. Que é a advertência do analista, que é essa luzinha que acende e diz, opa, eu apareci aqui durante o atendimento. E aí ele vai poder fazer uma intervenção com isso que é dele que apareceu ali. Que vamos aparecer enquanto escutamos os nossos analisantes, isso é certeza absoluta. No entanto, mais importante do que saber isso é saber o que fazer a partir disso que é nosso que apareceu. Então, se você for para a supervisão e se deparar com um psicanalista que te responde, isso parece questão de análise. Cuidado, tá, meu povo? Porque só dizer isso é muito vazio e uma mesma coisa tem diversos aspectos a ser trabalhado e a ser tratado. E a gente tem que dar lugar para isso na nossa fala. Uma outra coisa fundamental que eu não poderia esquecer de dizer é que você pode trocar de supervisor sempre que você achar necessário. Você pode escutar outras pessoas, né, outros psicanalistas, a respeito de um mesmo caso, se você está com alguma questão ali ainda. Não há problema nisso, né? Eu escrevi um texto uma vez no Instagram que diz: não se deve fidelidade ao padeiro. E o padeiro, no caso aí, é o psicanalista. E é exatamente isso, né? Diferente da nossa análise, que a gente vai ali toda semana no nosso analista, no supervisor a gente pode trocar sempre que a gente achar necessário. Então, se você está gostando desse vídeo até agora, não esquece de deixar um like aqui, se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que a gente disponibiliza toda semana. E também tem várias outras coisas a respeito da formação do analista aqui no canal que você pode assistir depois desse vídeo para poder te ajudar a pensar aí na sua formação. Inclusive, falando de formação, se você que está começando na formação em psicanálise, se você se deparou com o desejo de se fazer psicanalista, esse é um ponto fundamental de ser pensado, porque muitas vezes a gente se furta a procurar um supervisor e só procura ele quando a gente tem um caso clínico que estamos com dificuldades. E aí deixamos de pensar a própria clínica e a prática clínica. Então, fica de olho aí, se prepara para procurar esse espaço para a sua clínica se dar de uma forma mais tranquila possível. Então, rebobinando a fita, o supervisor não vai te dar receita, nem te dizer o que fazer, quando fazer e o melhor jeito de fazer. Vocês vão discutir juntos, é uma conversa horizontal. Na verdade, vocês vão ter uma troca ali, inclusive escutando as experiências desse supervisor. Segundo ponto, a supervisão não precisa de ser procurada só quando você tem uma dificuldade clínica. Você também pode procurar a supervisão quando você está com uma dificuldade no que se refere à sua clínica como um todo. Ou seja, questões gerais como, Gleice, estou percebendo que a questão da transferência não está clara para mim, na maior parte dos casos eu queria conversar sobre isso, então bora. Né? Terceira coisa, a supervisão é um espaço individual. A ideia de supervisão em grupo é assunto para outro tema aqui, de outro vídeo,
Mas se você pensar que isso aqui que eu disse compõe a supervisão individual, será que é possível fazer isso em grupo? Sei não, hein? Eu tenho um espaço que eu chamo de discussões clínicas, que a gente faz encontro às segundas e quartas-feiras. E aí é um espaço para a gente discutir a clínica. É diferente de poder pensar a supervisão, tá? Outro aspecto importante é que quem define quem será o supervisor é o próprio analista que está buscando um supervisor. Então, ninguém vai definir isso por você. E a frequência, a periodicidade também é definido por esse analista que procura o supervisor. Tá certo, meu povo? Aqui temos um apanhado geral da função e do lugar da supervisão na formação do analista. É isso. Se você tiver questões, dúvidas e dicas de temas, deixa aqui nos comentários. Até, meu povo!